Bem, pessoal, nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês o processo de vetorização no ArcGIS Pro. Na verdade, é uma sequência de vídeos. Nesse vídeo eu quero mostrar como que nós podemos vetorizar as quadras. No vídeo anterior, nós vimos o processo de vetorização dos lotes, e então nós geramos as quadras lot, ou seja, a partir do layer de lotes, nós aplicamos uma operação de dissolve e geramos a quadra correspondente aos lotes. Mas em planejamento urbano, nós também temos as chamadas quadra calçada. E neste caso, a vetorização, ela segue a linha da calçada e não a linha dos muros, né, que definem os lotes. Então, nós temos aqui diversas possibilidades de gerar essa quadra calçada. Uma delas é literalmente vetorizando, né, a imagem para representar aí a quadra calçada. Então eu vou fazer uma de duas formas diferentes para ilustrar para vocês, tá bom? Bem, então o primeiro passo, nós precisamos no nosso banco de dados criar, né, a nossa feature class chamada quadra. Nesse caso eu vou chamar de quadra calçada, tá? Ela é um polígono. Essa quadra, nós podemos colocar aqui o número quadra, tá? Número underline quadra, né? Toda quadra tem um número, e nesse caso aqui nós podemos trabalhar com um número inteiro também. O sistema de referência vai ser o mesmo dos layers que já estão no banco de dados, então não vou mexer nisso aqui e vou finalizar. Bem, então nós temos aqui o layer quadra calçadas gerado. Então nós vamos, eu vou pegar uma quadra um pouquinho menor, só para fazer mais rápido. Imagina que eu queira essa quadra aqui, tá? Então eu vou aqui seguir essa linha, tá? Que representa os vídeos, né? Então eu vou no layer que eu quero. Se não estiver aparecendo aqui, nós vemos no menu Edit, Create, tá? E vou marcar qual dos layers que eu quero vetorizar. Nesse caso, quadra calçada. Então aqui é o processo mesmo de interpretação da imagem, né? Eu tenho que ir visualizando isso aqui. Então eu vou começar aqui, não vou fazer com tanto detalhe, porque, veja, tá vendo aqui, ó, aqui eu já deveria ter colocado um pouco mais para fora esse ponto, então precisaria pegar mais pontos aqui, né, ó. E vou então clicando, né, e vetorizando aí a imagem, tá? Então eu vou contornando aqui a feição, né? Quanto mais pontos eu vou pegando aqui, vai ficando melhor, né, a vetorização. Só que eu quero só ilustrar aqui para vocês o processo, tá? Vetorização é um trabalho bastante demorado, tá? Então eu vou só um pouquinho mais rápido aqui, para o nosso vídeo não ficar muito longo. Então imagine que eu estou fazendo aqui toda a vetorização necessária da quadra calçada, tá? Então aqui, e assim sucessivamente eu vou terminando, né? Chegando no último ponto, eu dou 2 cliques e ele desenhou. Então eu tenho aqui um processo, né, de criação das quadras, tá? Poderia mexer aqui na visualização, né? Clico no nome no símbolo, né? Eu vou tirar aqui o preenchimento, eu vou deixar só o contorno. Vou colocar aqui deixa eu colocar uma outra cor, colocar um vermelho e um tamanho aqui 2, tá? Então, nesse caso, pessoal, eu tenho a vetorização da quadra calçada, tá? Bom, uma outra forma de fazer isso, né, seria o quê? Eu vou usar essa aqui, eu vou salvar, tá? Só para não perder, e na tabela de atributos vou me certificar que foi criado, tá vendo? Ó, a primeira quadra aqui, tá? Poderia aqui chamar essa de quadra 01A. Vamos imaginar que esse é o número dela. Nesse caso, eu tinha colocado como um campo inteiro, né? Então, ele não deixou eu colocar a letra A, tá vendo? Então, nesse caso, eu vou colocar só 01. Bom, feito isso, o que nós temos? Imagine que você, só salvar a tabela de atributos, imagine que você tenha, né, que fazer isso para todas as quadras. Uma outra possibilidade é o quê? Essa quadra aqui, eu já tenho desenhado nela a quadra lote, tá vendo? Ó?
Então, eu posso editar essa quadra-lote aqui de maneira que eu consigo desenhar quadra calçada, desculpa. Então, a primeira coisa, eu preciso copiar esse arquivo. Por que que eu preciso copiar? Porque eu quero que esse polígono em azul vire quadra calçada, né? Então, se eu meramente mexer nele, eu estou alterando a quadra-lote. Então, eu posso copiar esse arquivo. Como que eu faço isso, tá? Bom, aqui eu vou selecionar a feição, tá? Que eu preciso copiar, e vou vir aqui, ó, em copy, tá? Nesse momento que eu cliquei em copy, ele habilitou a opção paste aqui, ó, né? Colar. Então, ele vai me perguntar aonde que eu quero colar. Então, nesse caso, eu quero colar em quadra calçada. Então, se eu vir aqui, nessa opção, ele perdeu aqui, deixa eu só fazer novamente, ó, copy. Aí, se eu vir aqui, colar especial, ele vai me perguntar o layer que eu quero colar. Então, nesse caso, eu vou dizer para ele que eu quero colar na quadra calçada, ó. Se eu fizer isso, automaticamente, ele criou para mim mais uma linha na tabela de atributos que representa exatamente essa quadra que eu acabei de colar, tá? Então, nunca se esqueçam que cada elemento que você desenha aqui é uma linha na tabela de atributos. Então, se eu desligar quadras, eu vou ver que a quadra lote eu não perdi, tá vendo aqui, ó? Ela está aqui, que é esse layer em azul, tá? Se eu desligar esse layer e manter só a quadra calçada, olha, eu tinha essa que eu tinha feito à mão, essa aqui eu copiei e colei. Só que qual que é o problema aqui? Essa aqui ainda não representa a quadra calçada. A quadra calçada ela é um pouco mais larga, né? Ó, ela é na linha da calçada. Então, ao invés de eu desenhar, né, de eu vetorizar como eu fiz no exercício anterior, eu posso ajustar esse elemento aqui, ó. Porque vocês observam que eu só precisaria trazer ele um pouco mais para cá, um pouco mais para fora, né? Porque a forma é a mesma. Então, aqui eu queria mostrar esse exemplo, porque aqui em Edit, quando eu vou em modificar, ele permite que eu não só crie a feição aqui, como a gente estava usando, mas eu posso modificar. E existem muitas ferramentas, né? No vídeo anterior eu mostrei a opção Split. Nesse aqui eu queria mostrar para vocês a opção Scale. Porque eu posso fazer o quê? Eu posso clicar nessa ferramenta, clicar no layer que eu quero alterar, e tá vendo que ele abre para mim esse retângulo aqui, ó? Significa que eu posso reduzir o tamanho ou eu posso ampliar o tamanho. Então, eu posso fazer o quê? Mexer na escala, né? Então, aqui é só eu ajustar, tá vendo, ó? Que eu já tenho a quadra calçada desenhada, por assim dizer, tá? É claro que a gente tem que tomar cuidado para ver se realmente a forma é a mesma, tá, pessoal? Aqui é só para ilustrar o uso da ferramenta, tá bom? Então, vamos imaginar que isso aqui seja uma representação adequada, né? Seja um tamanho que representa. Então, ó, a gente pode olhar, ó. Bom, aqui eu vi que poderia ter sido um pouquinho para cá, né? Ou ficou, de repente, aqui, ó, ficou muito grande, né? Mas só para ilustrar para vocês, tá? Então, a gente pode, por exemplo, pensar, vamos reduzir um pouco isso aqui. Então, vou novamente pegar aqui a ferramenta, tá? E podemos aqui reduzir um pouquinho esse tamanho aqui, tá? Então, com isso, ó, a gente tem desenhado a nossa quadra calçada, tá vendo? Ó, a nossa quadra lote continua lá, tá? Então, por que que tem esse conceito de quadra lote e quadra calçada? De novo, quadra lote é quando a gente segue os limites do lote. Quadra calçada é quando a gente segue o limite da calçada. Então, esse espaço aqui, ó, entre o lote e a calçada é o que a gente chama de calçada ou passeio, né? Então, eu consigo, por exemplo, deixa eu só salvar aqui. Eu consigo, por exemplo, criar um novo layer que represente as calçadas, né? Porque o que vai ser a calçada no final das contas aqui? Vai ser de tudo que tem na quadra calçada, exceto o que tem na quadra lote. Ou seja, vai ser só essa borda aqui, ó, tá?
então é o que sobra, né? É literalmente uma diferença. Eu pego a quadra calçada, tiro dela a quadra lote, o que sobra é a calçada. Então, essa ferramenta aqui, pessoal, aqui em geoprocessamento, lembrando que se ele não aparecer, você vem aqui no menu View, geoprocessamento, você vai procurar aqui, ó, você pode digitar aqui a ferramenta chamada diferença simétrica, tá? Ou no meu caso aqui, symmetrical difference, tá? Essa ferramenta, ela tá aqui, ó, em análise, tá? Overlay, aí ela tá aqui, ó. Então, se eu der 2 cliques, ele vai abrir o algoritmo diferença simétrica e ele vai perguntar, bom, o que você quer, quem você quer subtrair um do outro? Então, eu quero pegar essa que está mais para fora, que é a quadra calçada, e quero tirar dela, né? Porque se eu observar aqui, ó, se eu colocar na simbologia, é que ele está sem preenchimento, né? Mas imagine que eu coloque aqui, ó, preenchimento, ó. Tudo isso aqui é a quadra calçada, né? A quadra lote, se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, colocar um preenchimento para ela, ó, a quadra lote não está aparecendo porque ela está embaixo, né? Ó, mas ela é só isso aqui, ó. Então, quadra lote e quadra calçada. O que é a calçada? Essa diferença, essa parte externa. Então, eu vou dizer para ele que, olha para o layer quadra calçada, tire desse layer tudo que for quadra lote, e nós podemos chamar isso aqui, ó, de calçada, ou passeio, né, que é um termo técnico, tá? Então, eu vou manter assim, ó, calçada, underline sim differ, por quê? Para me lembrar que como que eu gerei essa calçada, que foi por diferença simétrica. Então, nesse caso, quando eu der um run aqui, ele vai criar para mim um novo arquivo, tá? Ele manteve a mesma simbologia de quadra calçada, porque é meu input aqui. Mas se eu desligar, eu vou ver aqui agora, ó, só essa parte de fora, tá vendo? Ó? Só essa parte de fora, tá? Então, aqui, eu tenho o quê? Eu tenho, se eu mexer essa simbologia, esse outro arquivo aqui, ó, esse outro elemento, por que que ele não fez nada? Porque eu não tinha uma quadra lote para ele, ó, tá? Então, é importante primeiro fazer todas as quadras lotes para depois aplicar a diferença simétrica, tá? Então, nesse caso aqui, essa quadra, essa calçada aqui, ela, na verdade, ela está errada, né? Esse aqui. Então, esse eu poderia deletar aqui do meu layer de calçada, tá? Então, porque eu tinha feito aquele exemplo de quadra calçada, né? Para esse aqui a mão. Só que eu não tinha quadra lote aqui para fazer a diferença. Mas o importante aqui, ó, deixa eu só mudar essa cor para não confundir, né? Vou colocar aqui em outra representação, olha. Então, o importante é a gente ver que agora, ó, eu tenho só a parte externa, tá vendo? Ó? Eu tenho só a parte externa, eu tenho só a calçada. E o legal, pessoal, é que se eu olhar na tabela de atributos, olha, eu tenho essa quadra criada aqui, tá? Deixa eu ligar essa quadra aqui. Essa segunda quadra aqui, tá? Essa azul, que eu acabei de criar com vocês. Eu tenho aqui um valor da área dela, tá vendo? Ó? 2449993 aproximadamente, né? Então, eu posso, por exemplo, colocar aqui, ó, 2449,93. Essa é a área da quadra calçada, né? De todo esse polígono aqui, ó. Tá? E eu posso também, na tabela de atributos, pedir para ver a quadra lote para ver a área dela, né? Então, vamos olhar aqui, ó. Então, essa aqui, ó, que eu estou selecionando, tá vendo? A área dela é essa aqui, ó, 204963. Se eu tirar esse valor desse aqui, ó, 204963, sobraram 400 metros quadrados aproximadamente, né? Esses 400 metros quadrados é literalmente essa área calçada, ó. Olha, se eu olhar aqui, ó, olha aqui, ó, a área, ó, 39897, tá vendo, ó? Então, assim, fazendo ali uma conta aproximada, porque eu usei só duas casas depois da vírgula, ele usa vários, olha. Eu tenho aqui que essa região aqui, que ele está me mostrando, é essa região aqui, que é literalmente o quê? A área da quadra calçada menos a área da quadra lote, tá? Então, com isso, eu consigo, por exemplo, calcular a área que as calçadas ocupam numa área urbana. E posso, por exemplo, fazer cálculo, por exemplo, para dizer, olha, quantos metros quadrados de calçada eu tenho na cidade?
Se eu tiver que fazer toda a reconstrução dessas calçadas, quanto que eu vou gastar com isso? Tá? Então, isso é uma informação bastante interessante, tá? Bem, então, pessoal, nesse vídeo era isso, né? Como gerar o processo aí de quadras calçadas e, depois disso, as calçadas a partir de ortofotos, tá bom? Até mais, pessoal.